Olá, bom dia a todos. Todos ouvem bem? Tudo bem? É um prazer tê-los aqui no ciclo de palestras do NAAD. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre obesidade e compulsão por comida, né? Mas antes eu queria apresentar para vocês o NAAD, né? O NAAD é o Núcleo Acadêmico de Álcool e Drogas da PUC-Rio. A gente faz estudos nessa área. O professor Marco Aurélio, que estará na mesa hoje, é o coordenador do NAAD, né? Eu, atualmente, sou estudante de graduação de Psicologia na PUC, estou no oitavo período, e também faço parte do NAAD. E é interessante que o NAAD também tem uma parte na pós-graduação, né? Então, nas próximas, acho que no próximo ano, né, terá a abertura de um novo curso na pós-graduação na área de dependência química. Vou apresentar para vocês aqui o nosso folder, né, que mostra um pouco do curso e do corpo docente desse curso, né? Então, o curso vai ser ofertado pelo Departamento de Psicologia, né? Junto com o CCE. Ele tem carga horária de 450 horas e será iniciado em março de 2021. Né? O corpo docente do curso, vou apresentar aqui. Aqui. Tem o professor Marco Aurélio, Landeira, Daniel Mograbi, vários professores da área de dependências químicas e professores já da PUC-Rio e também de outras universidades. Já no que se refere aos conteúdos, né, o programa do curso, né, eles vão falar um pouco sobre mecanismos cerebrais das compulsões, os efeitos do mecanismo de ação de drogas no cérebro, alterações cognitivas e neuropsicologia, diagnóstico da dependência química e comorbidades psiquiátricas, a psicopatologia e dependência química, psicoterapia individual e de grupo, psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, psicologia humanista, entrevista motivacional, 12 passos, meditação e resiliência, terapia familiar, interações e acompanhamento, programa de prevenção e políticas públicas, farmacoterapia e dependência química, compulsões não químicas, comida, né, que será o tema da nossa mesa de hoje, digital, compras, sexo, relacionamento e jogos. Aqui tem o número do CCE para quem tiver interesse, e essa é a nossa breve propaganda, né, da pós, e na AD, o Núcleo Acadêmico de Álcool e Drogas da PUC-Rio, e a gente tem o prazer de estar oferecendo esse ciclo de palestras e em recebê-los aqui. Então, falando hoje sobre os nossos palestrantes, né? A gente conta aí com o Dr. Paulo. Paulo é médico, nutrólogo, fez residência médica em anestesiologia pelo INCA e é especialista em nutrologia pela Abram. O Dr. Paulo está com a palavra. Obrigado. Obrigado. Bom dia, bem-vindos todos a mais esse evento do ciclo de palestras. Queria parabenizar a PUC-Rio pela iniciativa, agradecer o convite do Marco Aurélio. Eu sou um pouco neófito nessa história aqui das apresentações compartilhadas, então queria ver se vocês já estão vendo aí meu compartilhamento de tela. Sim, estamos vendo, sim. Então? Sim. Uhum. Ok. Então, nós vamos falar sobre obesidade, vou falar sobre obesidade aqui, trazer a obesidade para dentro de um conceito do cenário, incluído nesse cenário das drogas e outras compulsões. Obesidade que é um problema de saúde progressivo, galopante, uma preocupação mundial aí, em relação à saúde pública. Estou ainda correndo um pouco atrás aqui eu mesmo não estou vendo o meu slide. Paulo, só uma coisa antes de você começar. Só lembrar para todos os participantes, todos que estão aqui, que essa reunião está sendo gravada e está sendo ao vivo, está sendo transmitida ao vivo também pelo YouTube. Então, a gente pede para aqueles que não quiserem aparecer, para que desliguem suas câmeras, ok? Ok. E para aqueles que foram inscritos, estão inscritos no ciclo de palestras, depois o nosso staff irá enviar aí um formulário para o certificado, ok? Bem. Bom, voltando, né?
eu acho provocativa essa ideia de trazer a obesidade e a compulsão alimentar para esse tema da dependência, outras dependências, e drogas e outras dependências, até porque existe uma discussão muito grande até que ponto a obesidade pode ser uma consequência de uma relação, de uma interação de dependência química ou de uma conexão adicta com determinados elementos alimentares, determinadas substâncias químicas alimentares. Nós todos somos dependentes químicos de alimento para a sobrevivência, mas no conceito de dependência química dos processos de gratificação cerebral e por aí, o Marco vai falar muito mais do que eu, talvez a obesidade ela seja um reflexo, em boa parte das apresentações de obesidade, de uma relação adicta, de relação de dependência psicológica, química, física com determinados alimentos. É muito fácil, né, você identificar um obeso, mas não é muito fácil definir. A obesidade, muitas vezes, se você procurar definição de obesidade, muitas vezes vai aparecer uma definição baseada em números, a relação peso-altura, circunferência abdominal, quantidade de peso acima do peso ideal, teórico ideal, percentual de gordura, e às vezes vão aparecendo uns conceitos que vão ficando um pouco presunçosos no sentido de acrescentar é uma doença crônica, é recorrente, é multifatorial, é neurocomportamental. Então, quanto mais adjetivos se adicionam numa definição, talvez um pouco mais pretensiosa e falível ela fique. Eu gosto muito de pegar o molde da definição da Organização Mundial de Saúde, que seria uma condição caracterizada pelo acúmulo corporal anormal ou excessivo de gordura, capaz de representar um risco à saúde, capaz de aumentar a morbidade, capaz de aumentar a mortalidade. Porque, eventualmente, um paciente chega ao meu consultório de nutrologia e dentro de uma característica, por exemplo, de circunferência abdominal, então uma circunferência abdominal alta, pode ser outra questão que não obesidade, pode ser uma questão de distensão abdominal, ascite, pode ser um índice de massa corporal elevado por uma questão de grande massa muscular, constituição óssea alta, ou mesmo uma circunstância aguda que ocorreu na vida da pessoa, que ela teve um excesso calórico, aumentou de peso, você está doente, não necessariamente a pessoa está doente, aquilo é crônico, aquilo vai ser recorrente, pode fazer uma mudança novamente no estilo de vida e voltar ao normal. Então, eu acho que a condição caracterizada por um acúmulo excessivo anormal de gordura capaz de representar risco à saúde é uma boa definição para a obesidade. E o ser humano, né, que é uma máquina biológica tão bem ajustada, né, tantos milhares de anos de ajuste, como é que nós chegamos a essa condição tão pandêmica, tão prevalente no mundo, e que nos ameaça a saúde tanto, né? Por que aconteceu isso? Eu gosto dessa imagenzinha do fundo aqui, apesar dela mais uma vez representar o obeso como um guloso, o que a gente vai ver logo aí um erro, né? Mas o ser humano sempre foi submetido a um rigor muito grande. Nós, durante 200 mil anos de Homo sapiens circulando pela Terra, houve uma necessidade muito grande de atividade física intensa e variada, fuga, luta, caça, coleta, obtenção de alimento muito difícil. Grande desafio sempre foi obtenção de alimento, alimentos de origem natural, né? Sementes, cascas, raízes, frutas, carnes. Né? E aí a gente, ao longo do tempo, chega a um momento da civilização que começam a aparecer determinados tipos de alimentos ou quantidades de alimentos versus falta de necessidade de atividade física, e aí isso começa a aparecer mais na nobreza, onde há uma oferta muito generosa de alimentação e pouca necessidade de fazer atividade física, outras pessoas fariam. Nosso pai da medicina, os gregos foram os primeiros a entender a obesidade como uma condição, não como uma doença apenas em si, mas o prenúncio de outras, né? O excesso de peso corporal como prenúncio de outros. E assim, sempre existiu essa dualidade, até hoje acontece isso, né? Por um lado, o obeso é visto de forma jocosa, de forma zombeteira, associada à gula, associada à preguiça,
associada à própria estética criticada como uma forma não aceita pelos padrões, e por vários momentos, períodos na humanidade, inclusive na própria Renascença, já houve o oposto. Quem estava ali na corte, quem estava numa situação de privilégio em termos de obtenção de alimento, falta de necessidade de atividade física, como ali o Henrique VIII da Inglaterra fazia pinturas retratando a própria corpulência, a própria obesidade como um sinal de poder. E as mulheres rubenescas, né, as mulheres de Rubens, elas pintadas de forma, e até hoje em vários países a gordura feminina é associada à fertilidade, né? E isso existe uma correlação disso com a fisiologia, né? A gente sabe que existe uma situação chamada de amenorreia do atleta, onde muito pouca gordura leva a uma insuficiência ovariana e uma incapacidade de fertilidade. Existe uma quantidade de gordura ideal aí que fica na faixa de entre 20%, 26%, 27% de percentual de gordura é a faixa ideal, mas é claro que a obesidade também não facilita a fertilidade. O fato é que hoje em dia, no cenário contemporâneo, a gente volta a viver isso nas redes sociais, com o cancelamento, a condenação, que é necessário ser condenada, dos comportamentos estigmatizantes, né, do preconceito contra a pessoa que tem um excesso de gordura, preconceito esse que diminui a autoestima de quem sofre o bullying, quem sofre a intimidação, piora a situação comportamental e tem a capacidade de piorar essa condição de aumento de gordura. E, ao mesmo tempo, pelo lado dos defensores ou pelo lado das próprias, não, é legal ser obeso. Não é legal nem ser estigmatizador de quem tem obesidade, nem é legal achar que a obesidade tem que ser empoderada como o Alessandro de Boro, se alguém for procurar aí um nobre espanhol bem obeso, fazia as fotos dele e ostentava aquilo como uma qualidade, como uma... Então nem é para associar a qualidade, é uma condição clínica, com possíveis conotações na morbidade, mortalidade, queda na qualidade de vida. Então, empoderar a gordura, a obesidade, é negar a doença e dificultar seu tratamento. Então, já voltando ali ao que é um diagnóstico de obesidade, né, e a gente volta para os números, é uma condição clínica causada, pelo aumento da gordura corporal anormal, capaz de gerar doença. Quando isso começa a acontecer mais frequentemente? Um IMC acima de 30, ou seja, uma relação entre peso em quilos sobre a altura ao quadrado maior que 30, obesidade grau 1. Nessa obesidade grau 1, existe um número enorme de pessoas que não são obesas per se, não são aquelas pessoas que têm a genética de obesidade e que vão ficar obesas crônicas e recorrentes, são pessoas que por uma circunstância chegaram ao IMC de 30 e por uma mudança de estilo de vida conseguem rapidamente retornar. A obesidade grau 2 e a obesidade grau 3 já são obesidade de maior gravidade, já mais característica da obesidade em si, e a própria gordura acumulada já é capaz de se auto-perpetuar, de se retroalimentar e de provocar diversas alterações fisiológicas, como resistência à insulina, inflamação, que vão gerando os problemas relacionados a ela. O percentual de gordura maior de que 32% e 25% em homem. Tem gente que gosta de chamar a obesidade grau 3 de mórbida. Eu não gosto desse termo, porque eu acho que toda obesidade pode ser mórbida. Eu já vi pessoas com 27 de IMC, mas por conta da associação entre sedentarismo, estresse elevado e um tipo de alimento de muito má qualidade, já tem os problemas, toda a pleiade de problemas relacionados à obesidade mais graves, que estão relacionados só ao peso, mas por conta do comportamento. Risco aumentado para doenças cardíacas, circunferência abdominal maior que 100 em homens, maior que 90 nas mulheres, sempre levando em consideração o exame clínico, já que, por exemplo, eu já peguei uma paciente com distúrbio de fermentação digestiva e em poucos meses ela perdeu 10 centímetros de circunferência abdominal e nunca foi obesa. Na verdade, ela tinha um colo enorme por dificuldade de digestão de alguns tipos de alimento. Relação cintura-quadril maior que 1, ou seja, quando a cintura ali medida no umbigo é maior do que o quadril, normalmente a gente tem uma situação de acúmulo de gordura visceral e superficial abdominal, o que aumenta o risco. Quais são os métodos que usa? Esse exemplo aqui do fisiculturista é um exemplo que eu coloquei justamente para ver que às vezes o IMC de 30 gera um erro,
né? Porque esse rapaz aí, ele não é um exemplo de obesidade, também pode não ser um exemplo de saúde, principalmente porque a gente sabe que para chegar nesse estágio de crescimento de massa muscular, muitas medidas pouco saudáveis são utilizadas. Ele está com 1,70 m, 90 quilos, um 31 de MC e está longe de ser obeso. A fitinha métrica aqui, né? A nossa fitinha métrica característica para circunferência abdominal, o plicômetro para ver as dobras cutâneas, balanças de bioimpedância variadas que medem a velocidade com que uma descarga elétrica muito pequena, obviamente imperceptível, leva para cruzar o corpo de um lado para o outro e atingir os eletrodos. E esse é o método que eu gosto de usar, o método que tem ultrassonografia, que eu consigo ver exatamente entre a pele, o músculo, a quantidade de gordura e medir em milímetros. É um método um pouco mais sofisticado, mas de muito maior acurácia. Vamos lá. Obesidade como prevalência, né? Nossa, obesidade espalhadíssima pelo mundo, né? 42% dos adultos americanos, 19% das crianças e adolescentes com obesidade, e não há a menor índice, a menor pista de que isso esteja diminuindo, né? No Brasil, números alarmantes divulgados pelo Ministério da Saúde, com 20% de obesidade já, e mais da metade da população adulta com sobrepeso. A gente vê isso no consultório, e apesar desse número do Ministério da Saúde, a princípio, ter me parecido um pouco elevado, depois no gráfico do mapa que a gente vai olhar, é confirmado isso. A obesidade triplicou desde 75, chegando a 1,9 bilhões de adultos com sobrepeso e 650 milhões com obesidade. As mulheres são mais propensas por um fator. Primeiro que o estrogênio tem uma característica de aumentar a quantidade de gordura, e a testosterona mais baixa leva a menos massa muscular. E a massa muscular é um tecido caracteristicamente dispendioso do ponto de vista de gasto energético. Então, um homem de 100 quilos e 20% de percentual de gordura tem 20 quilos de gordura, 80% de massa livre de gordura. E uma mulher com 100 quilos e 40% de percentual de gordura, 35, 40, que é onde geralmente chega, vai ter uma quantidade muito menor, vai ter 60 quilos de massa livre de gordura. Então, a comparação de duas pessoas com o mesmo peso, do sexo masculino e do sexo feminino, o sexo feminino tem um gasto calórico em repouso muito menor, e por conta do estrogênio aumentado também. Aí a gente vê aqui no mapa, né, exatamente isso, né? O Alasca me surpreendeu, Estados Unidos com uma incidência de 40%, no Brasil confirma os dados do Ministério da Saúde. A gente tem uma situação na Micronésia, aqui na Polinésia, que eu vou fazer uma aba para falar disso. Catar também, um lugar que tem uma incidência muito grande. A gente vê aqui, a obesidade extrema nas mulheres e no homem crescendo ao longo do tempo, o sobrepeso mais ou menos estável, mas a obesidade nas mulheres sempre maior do que a obesidade nos homens e crescendo ao longo do tempo. Em relação à prevalência em relação à instrução e renda, quanto menor a instrução, maior o nível de obesidade. Sendo que esse ano aqui é o ano de 1995 e esse é o ano de 2009. Então, em 1995, os de menor instrução tinham mais obesidade do que os de mais... Aqui tem menos instrução. Menos instrução, mais recentemente subiu, menos recentemente subiu também. Então, na verdade, com menos instrução, aqui é menos do que ensino médio. Existe mais obesidade do que com o ensino de faculdade, né? Quem tem ensino superior tem uma incidência de obesidade menor. E quem tem renda menor tem uma incidência de obesidade maior. Isso provavelmente por causa do acesso a comidas mais baratas, fast food, comidas processadas, normalmente tem um preço baixo. O que é interessante é que, ao longo dos anos, essa distância se manteve. Sempre as pessoas com menos instrução e menos renda são mais obesas, mas não houve uma diferença significativa entre as classes. Todas elas subiram ao longo do tempo subiram, mantendo a distância entre elas. Os Estados Unidos liberam na obesidade. Isso aqui é uma coisa interessante que eu botei, não só pelo fato da Micronésia apresentar os maiores índices de obesidade do mundo, né?
da Polinésia, Nauru, 61% da população obesa, Samoa, 47,30%. Existe um gene que até foi identificado como gene polinésio, que é um gene que tem uma probabilidade maior de retenção de gordura, de resistência à insulina. Então, a gente vê jovens aqui na década de 40, na Polinésia, corpulentos, sim, né? Panturrilha grossa, pernas, densidade óssea elevada, massa muscular alta. Só que acontece que nessa época eles viviam de pesca, tinham uma atividade muito grande, né? Lembrando aquele desenho lá atrás da evolução humana. E hoje a gente vê, eu não sei se esse rapaz aqui está realmente tentando pescar, mas se tiver, está muito esquisito, porque está muito longe da água e a tarrafa está fechada. Então, o que acontece é o seguinte, houve uma mudança de hábitos absurda. Então, hoje a Polinésia vive de turismo, os hábitos de atividade física, sedentarismo, dependência de pesca, a dependência de pesca praticamente desapareceu, e hoje a gente vê uma juventude obesa substituindo aquela juventude da época, que era, apesar de corpulenta, era saudável. O que acontece quando a predisposição genética encontra o estilo de vida. Então, se há predisposição genética e o estilo de vida desfavorece, aí realmente a obesidade dispara e chega a esses números impressionantes, né? Eu coloco fatores predisponentes aqui. Gente, o que é a gordura, a obesidade? O que é o excesso de gordura? O excesso de gordura ele parte praticamente dois princípios. É um passo de dois, é um PADD. Muita ingestão calórica e pouco gasto. Na verdade, a ingestão calórica está muito mais relacionada à obesidade do que o pouco gasto. Então, quando você une três fatores, predisposição genética, familiar aqui, um dos pais tem obesidade, 40% a mais, 50% a mais de probabilidade do filho ter obesidade. Ambos os pais obesos, 80%, não só pelo fator genético, mas também comportamental, pelo que a criança, ao longo da formação dela, observa em termos de hábitos alimentares. Então, se a pessoa tem o hábito de comer muito ou comer mal, se ela tem sedentarismo, gasta pouca energia, ela faz um superávit crônico. A gordura nada mais é do que uma poupança energética. É aquela caloria que você ingeriu e que não tem conta para pagar. Você depositou na sua conta corrente metabólica, você não tem conta para pagar aquilo. Você não fez um exercício físico, não tem um gasto metabólico elevado, aquilo vira, seja de fonte de carboidrato, seja de fonte proteica ou da própria fonte lipídica, a nossa forma básica de estocagem de energia é a gordura. A nossa massa muscular ela é feita para levar nosso corpo, nossa máquina biológica a conseguir a energia, a fugir dos problemas, a fugir dos fuga, luta, coleta, caça. A glicose a glicose e o glicogênio é um combustível mais de utilização imediata e a gordura é a poupança. Então, quando você come mais do que precisa, transborda o tanque e começa a haver um acúmulo maior de gordura. Então, por mais que a gente tenha aqui doenças, hipogonadismo, hipotireoidismo, Cushing, síndrome de ovário policístico, como fatores que ajudam a obesidade, na verdade, a obesidade acontece quase que sempre por esses fatores. Tirando algumas síndromes raras aí, Prader-Willi, que tem uma fome enorme, o próprio Cushing pelo cortisol. A base de quase todos os obesos é essa, uma ingestão alimentar excessiva, com pouco gasto energético e predominância genética. Agora, o porquê dessa ingestão calórica excessiva é que a gente vai começar a ver de onde vem essa fome toda. Uma vez numa palestra eu falei, se você tem 20 quilos de gordura para perder e tem fome, tem alguma coisa errada com o seu metabolismo. Se você tem 20, 30 quilos de gordura para perder e você tem vontade de comer uma coisinha, um belisquinho, tem alguma coisa errada com a sua parte psicológica e emocional. Porque você, das duas maneiras, pode estar metabolicamente descompensado, descalibrado e precisando usar uma quantidade muito alta de calorias sem uma regulação do metabolismo mostrando que aquela quantidade está sendo danosa para você, você está tendo que colocar uma quantidade de química muito grande para agradar o centro de gratificação e compensar de alguma forma algum desequilíbrio químico que esteja acontecendo. Então, eu não vou nem comentar, eu não gosto de ler slide, eu gosto de falar e os slides ficam aí depois para quem quiser fotografar e tal, mas não acho necessário que a gente fale isso, até porque não são nem fatores predisponentes, são fatores colaboradores. Esses fatores aqui
São colaboradores. Basicamente, o que está aqui é genética, hábito alimentar e sedentarismo. Isso aqui, sim, é o que cria a tempestade perfeita. E a gente vai ver um exemplo de tempestade perfeita aqui, né? Por exemplo, o que a gente está vendo na juventude hoje, nas crianças, né? Uma criança sentada, imagina só um adolescente que não está mais jogando bola, não está mais soltando pipa, não está mais correndo, não está mais saindo de casa. Ele está na frente do computador, às vezes com um capacete de realidade virtual, combatendo zumbis intergalácticos para salvar a Terra, com um som surround, com uma arma atômica super poderosa, comendo leite condensado, chocolate, batata frita. Como é que o cérebro dessa criança, desse adolescente, vai ficar? Como é que você vai dizer que tem graça andar com o papai de mão dada ou dar um mergulho no mar? O cérebro está sendo bombardeado com dopamina e com substâncias. O Marco vai falar mais sobre isso de forma múltipla, né? Pelo visual, pelo auditivo, né? pela alimentação. E você acaba tendo essa figurinha aqui altamente cansada, com sobrepeso, não sai de casa. Antes a gente pedia para os filhos, não, volta para casa, vem para casa. Agora não, sai de casa, fica. Essa felicidade da família obesa que compartilha aqui o fast food é uma felicidade química, muitas vezes, mas assim, até que ponto isso vai ter uma consequência de curto e médio prazo na qualidade de vida de cada uma dessas pessoas, né? Então, essa associação com fast food, a alegria, né? Como muitos anúncios da Coca-Cola, a Coca-Cola roubou até o Papai Noel nas suas propagandas. E aqui tem esse cara aqui que é free to be me, né? Livre para ser eu mesmo. Na verdade, ele não está livre, né? Ele está um grilhão aqui, preso numa bola de ferro, sentado no sofá dele, que é a zona de conforto dele. Eu, às vezes, falo que a zona de conforto é como se eu fosse um sofá confortável no meio de um lixão. E aí, quando eu vi essa foto, eu me lembrei muito disso. Porque a pessoa fica dentro daquela comodidade da sua zona de conforto, mas ela, na verdade, está numa situação extremamente desfavorável. Então, tem cigarro, tem cerveja, tem salgadinho, tem televisão, e a pessoa vai entrando num estado de corrupção metabólica, né? O nosso sistema de sobrevivência foi criado, foi forjado para ter vários mecanismos de gratificação à alimentação e de poupança, de preservação da gordura como modo de sobrevivência. Mas isso, com a modernidade, acabou se tornando um problema. Consequências da obesidade, né? As principais consequências da obesidade são doenças cardiovasculares, né? A obesidade aumenta a formação de placa, aumenta a inflamação. Então, a placa inflamada, ela rompe, ela agrega plaqueta. Então, isquemia coronariana, trombose. A trombose, por conta principalmente da dificuldade do retorno venoso, da volta do sangue pelas veias, né? Maior chance de AVC, de lipidemia, que é a maior causa de mortalidade no mundo, né? Doenças cardiovasculares. Então, você não vai ver, é muito difícil você ver num atestado de óbito, causa mortes, obesidade. Mas você vai ver causa mortes, AVC. E nos diagnósticos secundários, obesidade. Então, às vezes, não entra nos gráficos de mortalidade mundial a morte por obesidade, porque a obesidade, como a gente falou lá no início em definição, ela é uma condição que aumenta a morbidade e mortalidade, mas não necessariamente uma doença per se. Ela cria várias doenças, né? Como o diabetes mellitus. 90% dos diabéticos tipo 2 são obesos. Por quê? Porque o diabético tipo 2 é aquele que tem a insulina muito alta. As pessoas acham que o hormônio anabolizante mais forte do corpo humano é a testosterona. A testosterona é anabolizante para músculo, mas ela quebra a gordura. A insulina não. A insulina empacota tudo que ela vê pela frente. A insulina coloca a glicose para dentro da célula. É o efeito mais notável dela, né? A insulina tira a glicose do sangue e coloca dentro da célula. Por isso que a insulina baixa a glicose no sangue. Mas ela também bota gordura para dentro da célula, ela também bota aminoácidos para dentro da massa muscular. E a insulina não só empacota, mas ela impede que haja resgate. Então, ele é um hormônio extremamente anabólico. Então, à medida que a pessoa come carboidrato demais, come muito frequentemente, belisca, come rápido, come de forma distraída o carboidrato, ela vai gratificando o cérebro, colocando caloria para dentro, a insulina vai subindo. A insulina, no início, faz um esforço danado e muita gente vê, mas a minha glicose está normal. A glicose está normal, mas a insulina está subindo. Se a insulina está subindo, você está acumulando gordura. Se está acumulando gordura, vai ficar cada vez mais difícil da insulina agir, a insulina vai ficar cada vez maior, você vai ficar cada vez mais anabólico. E aí chega a síndrome metabólica, quando existem várias coisas simultaneamente. Hipertensão, obesidade, diabetes,
a esteatose hepática, que é aquela gordura no fígado, que inclusive pode chegar à cirrose, né? A gordura tem uma hora que ela não tem para onde ir, ela começa a entrar pelo próprio fígado, né? Eu chamo da invasão da terra produtiva, né? E fica ali aqueles vacúolos de gordura esbarrando nas células produtivas, a célula arrebenta, libera enzimas, as enzimas ficam altas no sangue, TGO, ATGP, mas cria uma fibrose ali. Essa fibrose, ao longo do tempo, vai septando o fígado vai ficando todo lobulado, cirrótico, passa a funcionar mal. Vários tipos de câncer estão relacionados à obesidade, principalmente pelo mecanismo inflamatório. Quanto mais gordura, célula de gordura a gente começa a produzir adipocinas, que são citocinas. Muita gente tem que falar das citocinas aí por causa do Covid. As citocinas geradas pelas células gordurosas, então, principalmente elas ligadas ao câncer, mas também outros, como o câncer de esôfago por problema de refluxo e o câncer coloretal por ausência de fibra. Porque apesar da obesidade ser caracterizada por uma ingestão calórica excessiva, a maior parte dos obesos tem muita nutrição, tem muita alimentação, eles são muito alimentados e mal nutridos. Então, tem pouco consumo de micronutrientes, de folhas, de hortaliças, de fibras, né, de vitaminas, de minerais, e muito consumo de macronutrientes, especialmente carboidratos, especialmente processados. E problemas osteoarticulares e musculoesqueléticos, obviamente, por conta aí da sobrecarga mecânica. A apneia do sono é muito característica, né? Você tem um período de descenso de pressão, um período de regeneração no sono, mas a pessoa que está obesa, ela geralmente começa a ter um bloqueio da respiração, a saturação de oxigênio vai caindo, e até que a adrenalina sobe, ela tem um micro despertar. Nesse micro despertar, há um pico de adrenalina, pico de pressão, maior chance de infarto, de AVC, e frequentemente acontecendo ciclos e mais ciclos disso de vida. Má qualidade de vida, diminuição da produção profissional, autoestima baixa. Como eu já falei aqui, né, os principais casos de mortalidade, tá aí doença cardiovascular, câncer, diabetes, demência, então está tudo ligado aí à obesidade. Você não vai ver a obesidade como causa principal num atestado de óbito. E aí, aqui já começa a entrar um pouco na área do Marco, eu já estou entrando na reta finalzinha aqui. O que essas substâncias têm em comum? Álcool, doces, fast food, é impossível comer um só, é impossível fumar um só, o cigarro. As epidemias de dependência química sempre tiveram essas características, né? Epidemia de álcool na Inglaterra, na Rússia, de tabaco nos Estados Unidos, de ópio na China, baixo custo, fácil acesso, efeito neuroquímico potente, causando danos à saúde e, especialmente, hoje em dia, intensa propaganda. Eu digo que tem certas substâncias que são tão fortes no efeito que elas geram químico cerebral que elas teriam que ser vendidas com receita de retenção, né? Uns sorvetes, aí tem uns doces, tem umas coisas que... Donuts americano. Aquilo ali você percebe que o estímulo ao paladar é absurdo. E a gente tem exatamente isso, o Marco vai falar disso, que existem dois tipos diferentes de fome. A fome porque você precisa se alimentar e a fome porque você está com necessidade de comer alguma coisa. Quando a gente come, a gente agrada o nosso sistema de gratificação. A natureza é sábia. Toda vez que a gente atende uma necessidade fisiológica, a gente tem um centro de gratificação estimulado. Então, quando você faz xixi apertado, quando você bebe água com sede, quando você come com fome. Só que isso acabou sendo corrompido, né? A engenharia alimentar começou a criar substâncias cada vez mais poderosas, envolvendo aí açúcar refinado, açúcar invertido, gordura trans, gordura hidrogenada, sal, glutamato monossódico, preparando verdadeiros pacotes químicos que tivessem um efeito enorme no centro de gratificação, e tornando as pessoas praticamente dependentes da recorrência da ingestão daquelas substâncias para ou se sentir bem ou parar de se sentir mal. Tratamento de obesidade, esqueci o penúltimo slide. O tratamento de obesidade conservador, ele geralmente é difícil, tá? Fazer só na parte de nutrição, psicologia, reeducação comportamental, terapia cognitivo-comportamental, atividade física. O tratamento conservador, que é uma mudança de estilo de vida, ele é possível, mas a gente não vê geralmente resultado nos obesos de maior gravidade. O farmacológico entra na falha do tratamento conservador, IMC acima de 30 ou de 25, com comorbidade, e a gente entra desde medicações que eu não sou nem um pouco fã, como anfetaminas, que são
bloqueadores do apetite, com vários efeitos colaterais, antidepressivos como bupropiona, a sibutramina, que foi criada como antidepressivo, GLP-1 análogo, que são aquelas famosas injeçõezinhas como Saxenda, Victoza. O GLP-1 é um sinalizador periférico de saciedade, então ele aumenta a saciedade, ele deixa o estômago mais lento. Então, por isso que essas medicações têm sido bastante eficientes e mais seguras do que anfetaminas, por exemplo. O Orlistat, o Xenical, ele é um bloqueador de absorção de gordura no intestino, muito interessante até para a questão intestinal, mas difícil ele ter um efeito relevante na diminuição da obesidade. Para os obesos mais graves, vem o tratamento invasivo. IMC acima de 40 ou 35 com comorbidade. Desde o balão intragástrico, que a gente vê aqui, que é feito por endoscopia, não precisa de corte nem nada, com complicações como obstrução, como contaminação fúngica ou bacteriana, sangramento, até as cirurgias bariátricas, né? A gente tem um trato gastrointestinal normal aqui, a banda gástrica, que tem sido bastante utilizada, mas tem uma perda de peso menor, 1 quilo por semana, mais ou menos. Isso aqui fica debaixo da pele, é injetado um soro fisiológico, esse anel aperta e fica só uma parte do fundo e um pouquinho do corpo gástrico, como se fosse uma bolsa aqui, dificultando bastante a passagem de alimento. O Y de Hooke, você puxa o jejum para cima e aí você elimina o trânsito de grande parte do estômago e do duodeno. Então, fica uma restrição mecânica, uma pequena bolsa, e desabsortivo também. O trânsito intestinal é muito mais rápido e a absorção intestinal dos nutrientes é menor porque tem menos contato com as enzimas. Essa é muito utilizada hoje em dia, a gastrectomia vertical ou sleeve, onde você tira uma parte aqui, toda essa parte da grande curvatura do estômago, e aí, além de ficar uma restrição, o estômago ficar muito menor, passa rápido. No futuro, todos nós aí estamos assistindo, leigos e profissionais, trabalhar bastante no combate à obesidade infantil, porque na infância não há só a hipertrofia das células gordurosas, também a hiperplasia, aumenta o número de células gordurosas. Quem é obeso na infância tem muito mais chance de ser obeso na fase adulta. Conscientização, educação, não só professores, profissionais de todas as áreas, conscientização contínua da população adulta, isso daqui, né? Acesso fácil e barato a tratamento, a fila do SUS para cirurgia bariátrica é gigantesca. Se não fizermos nada, até 2025, mais de 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões e 700 pessoas vão estar com sobrepeso e 700 milhões com obesidade. Vamos tentar fazer a nossa parte. Desculpa ter passado um pouco do tempo e obrigado pela atenção. Muito bom, doutor Paulo. Vi aqui no chat que você já tem vários fãs, hein? O pessoal estava elogiando muito a sua didática, né? Um tema tão importante de saúde pública. E é muito bom ouvir um especialista nessa área falando de forma didática, né? Que a gente consiga entender. Né? Parabéns aí pela sua palestra, muito bom. E agora, continuando a palestra, a gente vai contar com a presença do nosso querido professor Marco Aurélio Negreiros. O Marco Aurélio, ele é psiquiatra, ele é psicólogo e psiquiatra, né? E ele atualmente é professor do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, tanto na graduação quanto na pós-graduação. O Marco Aurélio, ele é especialista em neurologia pela Unirio e doutor em psiquiatria pela UFRJ. Professor, a palavra está com você. Obrigado, Matheus. Vocês estão me ouvindo aí bem? Sim, sim. Então, em primeiro lugar, queria aí agradecer a todas as pessoas que estão presentes, né? Várias carinhas conhecidas aí, né? E outras pessoas novas. Parabenizar o Paulo também pela brilhante apresentação. Fico muito feliz aí do Paulo agora compondo o nosso quadro de corpo de professores da pós-graduação em dependência química, né? Uma das nossas mais novas aquisições, junto com a professora Alessandra Gil, vai falar hoje à tarde, né? Na segunda etapa aí do nosso ciclo de palestras. Ela vai falar sobre mulher e dependências comportamentais junto com a professora Luísa, que acho que está aí presente também. Agradecer o pessoal do NAAD, né? Que também está aqui, o pessoal da pós, né? Os alunos, né? Enfim, assim, esse tema da compulsão alimentar está intimamente ligado à obesidade, óbvio, né? Por conta da obesidade ser uma das consequências da compulsão alimentar. Né?
Então, a gente resolveu fazer essa introdução aí com obesidade. E agora vamos falar assim, especificamente um tema que é do nosso âmbito, né, que a gente trata de dependências, em modo geral. A dependência química é a que a gente, né, normalmente é a mais representativa, assim, em termos populacionais, em termos de pesquisa, em termos de tratamento vigente, né? Agora, as outras dependências comportamentais, elas também são foco da nossa atenção acadêmica e clínica, e de formas que a gente resolveu incluir, não só dentro do curso, como também do nosso tratamento, o tratamento da compulsão alimentar. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, eu espero que vocês estejam vendo, né? Sim, estamos vendo sim, Marco. Vou falar sobre compulsão por comida. Então, assim, pegando, né, dados que carona aí na palestra do Paulo, né, coisas que o Paulo já falou, né, o diagnóstico de obesidade, ele, né, passa pela questão do IMC, né, que define dessa forma, né, assim, de acordo com o índice de massa corporal, né, assim, sendo que o IMC entre 30 e 30,9 é considerado obesidade e 29,9 de IMC é acima do peso, né? O Paulo apresentou uma definição assim, não muito mais precisa, né? E também questionou essas definições sobre obesidade, né? Essa principalmente é uma definição falha, né? Assim, ela tem pontos falhos, né? Assim, como o Paulo falou, né, assim, o número de indivíduos acima do peso no mundo vem crescendo, né? E no ano 2000, pela primeira vez na história da humanidade, o número de indivíduos acima do peso superou o número de indivíduos abaixo do peso. No Brasil, né, também, como o Paulo mencionou, mais da metade da população, 55,7%, tem excesso de peso. Houve um aumento de 67,8% nos últimos 13 anos nos casos de obesidade, saindo de 11,8% em 2006 para 19,8% em 2018. Nos Estados Unidos, o número de indivíduos obesos triplicou nos últimos 50 anos. Então, agora que a gente está assim, em voga a falar sobre óbitos no mundo, né, por conta dessa situação do Covid, eu vou apresentar um gráfico aqui que pode ser interessante para vocês terem uma ideia do impacto da morbidade e da obesidade no mundo, né? Aqui nós temos isso eu peguei ontem no site Worldometers, né, que é baseado nos dados da Organização Mundial de Saúde, né? E aqui está aqui os óbitos por Covid. Ontem, né, estava assim, à tarde era esse número, 750.377 mil pessoas tinham falecido de Covid no mundo, né? E aqui estão as outras doenças, certo? Suicídio, HIV/AIDS, álcool e tabaco, né, que, né, matam, né, o álcool 3 vezes mais, o tabaco 4, 5 vezes mais do que o Covid, né? O câncer, então, nem se fala. E aqui o cálculo de mortes relacionadas à obesidade de 2013, da Organização Mundial de Saúde, né? O Paulo falou que o registro de óbitos, né, muitas vezes não expressa a obesidade como causa, né? Assim, o registro de óbitos vai assim, em cima de um infarto do miocárdio, de um AVC, né? Mas tem como base, muitas vezes, essa história de óbito, um quadro de obesidade, né? Mas fazendo-se uma análise das possíveis, né, mortes relacionadas à obesidade, a Organização Mundial de Saúde chegou a esse número expressivo de 2.800.000 pessoas, né? Então, gente, vocês vejam assim, que a importância disso, né? Quer dizer, a gente está numa época, né, que se fala muito em prevenção, né, por conta da situação do Covid, né? O Covid paralisou a vida das pessoas, né?
ela obrigou todo mundo a sair de máscara, etc, etc. Existem, né, N explicações a respeito de como prevenir. Agora, assim, a obesidade mata mais do que o Covid. Né? Assim, assim, como fazer, né, a prevenção dessa mortalidade? Não? Será que ela está sendo feita de uma forma adequada? Será que a gente está botando a mesma atenção, uma atenção proporcional a isso? Né? Então, essa é uma questão que eu coloco aí para vocês, para a gente poder discutir também na nossa discussão. Não? Discutir na discussão é ótimo, né? Mas não tem outro jeito, né? A não ser discutir na discussão. Bem, essa é uma gracinha aí do coordenador. Gracinha sem graça. Bem, vamos continuar. Vamos falar algumas coisas sobre a obesidade e o padrão de alimentação, que a minha palestra não é sobre obesidade, é sobre compulsão, né? É só realmente pegando carona no que o Paulo já falou. Né? Assim, vamos lá. 30% dos indivíduos obesos apresentam diagnóstico de compulsão alimentar. Né? Então, isso aqui está no... Se vocês quiserem, pegam essas referências. Né? Os slides depois podem ser disponibilizados a vocês, né? Pelo CCE. 25% dos indivíduos com compulsão alimentar estão acima do peso e mais de 70% estão obesos. Né? Então, o que é curioso também é que nem todo indivíduo com compulsão alimentar está acima do peso, mas a grande maioria, né? Se a gente junta 70% com 25%, nós vamos ter 95%. A obesidade é uma condição heterogênea. Né? Então, como o Paulo falou, é uma condição que depende de genética, depende de hábitos alimentares, mas assim, o que eu queria focar aqui para vocês é que ela está em grande parte relacionada ao consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares e com alto teor de gorduras. Não? Esse ponto que eu queria voltar ali depois. Porque essa é um ponto de ligação, um dos pontos de ligação entre a compulsão alimentar e a obesidade, que é a questão do tipo de alimento. Né? Muitas vezes mais importante, né, do que a quantidade de alimento. Tanto do ponto de vista metabólico como comportamental, perdão. Pois bem, como o Paulo falou também, a obesidade e o hábito de comer certos alimentos em excesso está associado a um risco maior de diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, câncer, envelhecimento precoce, osteoartrite, depressão, ansiedade, dependência química e demência. Pois bem, qual a relação entre... A gente está num curso de dependência química, né? Qual é a relação entre transtornos alimentares e uso de substâncias? A taxa de comorbidade entre TUS e transtornos alimentares é de 24% a 25% para álcool e de 18% a 26% para outras drogas. 35% dos adolescentes com transtornos alimentares, leia-se, bulimia, anorexia e compulsão alimentar, apresentam risco de transtorno por uso de substâncias. 57% dos homens e 28% das mulheres com binge eating abusam de bebidas. Depois eu vou falar aqui sobre o diagnóstico de binge eating. Adictos que param de usar drogas têm uma propensão maior a ganhar peso durante o tratamento. Inclusive, a gente sabe por experiência clínica que a principal migração de adicção, quando o indivíduo para de usar drogas, entra em abstinência, é a migração da compulsão das drogas para a comida. Obesos que fazem tratamento para emagrecer, cirurgia bariátrica ou com anorexia, já apresentam um risco maior de desenvolver dependência química. As drogas alteram comportamentos alimentares. Por exemplo, a maconha, ela estimula o apetite, e a cocaína inibe o apetite. Não tratar adequadamente transtornos alimentares na recuperação de adictos aumentam o risco de recaídas e maus resultados.
Porque se o adicto, ele, em tratamento, adicto químico, ele continua comendo compulsivamente, né? Ele desenvolve quadros de comportamento alimentar patológico, ele também está mais suscetível a recair no uso de drogas. Né? E tem complicações, né, de saúde, né, que vai baixar a qualidade do seu tratamento, de modo geral, mesmo que ele não recaia. Né? O prognóstico dos transtornos alimentares, né, bulimia, anorexia, é pior quando não se trata do abuso de substâncias. Né? Então, com isso, vocês veem que existe uma íntima relação entre os transtornos alimentares, né, de modo geral, e a questão da dependência química. Pois bem, agora, o ponto mais importante aqui da minha apresentação, né, é a gente trazer assim, a ideia de que assim, o indivíduo ele, que é compulsivo por comida, né, que tem uma determinada forma de comer compulsivamente, descontroladamente, ele tem um padrão comportamental e neural semelhante ao do dependente de drogas. Né? E o mesmo modelo de adicção para drogas, né, ele tem sido transposto por diversos autores para a comida, né, transposando o conceito de adicção de drogas para adicção por comida. Então, vamos ver isso daqui que é o ponto nosso importante. Né? Assim, em que existe de semelhante, em que existe de diferente, né? Assim, porque hoje em dia se fala, né, muito de uma forma assim, bastante informal, né, que as pessoas estão usando comida como droga. Tá? Então, assim, o que é isso? O que é isso? Vamos lá. Apenas 5% dos obesos são bem-sucedidos em tentativas de dieta. O que isso denota para a gente? O problema de falta de controle sobre a vontade. Assim, nós temos hoje no DSM-5 o diagnóstico de Binge Eating Disorder, né, que foi traduzido para o português, né, na versão portuguesa, como compulsão alimentar. Só que Binge Eating Disorder, né, a gente vai passar pelos critérios rapidamente, né, ele se diferencia do que a gente chama de food addiction, né? Porque assim, o binge eating está muito associado ainda à questão de quantidade. Né? Enquanto que o conceito de food addiction ele se baseia muito mais, né, na forma como o indivíduo se relaciona com a comida. Tá certo? Mas a gente vai voltar a esse ponto aqui daqui a pouco. Né? O DSM-5 propõe, então, o diagnóstico de Binge Eating Disorder, que são farras alimentares envolvendo uma relação emocional patológica com o ato de comer. Existem, obviamente, controvérsias na transposição do modelo de adicção por drogas da compulsão por comida. Né? Por exemplo, assim, o estado de abstinência, quando o indivíduo para de comer, né? Assim, a comida de uma forma compulsiva. É estado de abstinência ou é estado de necessidade e a fome? Né? Existe uma falta de normatização adequada para a quantidade de ingesta. O que seria a quantidade de ingesta normal? E o Paulo pode depois falar um pouco melhor sobre isso. Não existe consenso na classificação dos agentes aditivos entre os nutrientes. Então, o que é um agente que é aditivo ou não aditivo? Assim, acho que todo mundo aqui iria... assim, a gente ia ser... todo mundo ia concordar em dizer que alface não é aditivo entre os nutrientes, não causa adicção, né? Porque a gente nunca viu uma pessoa, eu não conheço uma pessoa, não sei se o Paulo, que é nutrólogo, né, sabe, conhece uma pessoa adicta por alface, adicta por cenoura, adicta por chuchu, tá certo? É fácil dizer que existe adicção por chocolate, né? Agora, assim, tem alimentos, né, que vão ficar assim numa situação ambígua, né? Mas assim, esse mesmo problema a gente observa com relação às drogas. Existem aquelas drogas que são claramente adictivas, outras que não são,
e outras que a gente coloca um ponto de interrogação, né? Assim, as agências reguladoras colocam um ponto de interrogação e apresentam diversas regulamentações em diferentes países, né? Sobre assim, quais são as drogas que causam dependência e qual nível que elas causam dependência. Né? Então, assim, o que dirá também para a questão da comida, né? Então, assim, o diagnóstico atual, né, que a gente tem do DSM-5 para compulsão alimentar tem esses critérios, né? Eu não vou explicar eles para vocês, porque assim, não é um foco, né? A gente não está aqui numa aula, não é apenas uma palestra para estimular a discussão, né? Então, existem episódios recorrentes de compulsão alimentar. No episódio de compulsão alimentar é caracterizado pelos seguintes aspectos, né? Uma ingestão no período determinado, por exemplo, dentro de um período de 2 horas, de uma quantidade de alimento definitivamente maior do que a maioria das pessoas consumiria no mesmo período sob circunstâncias semelhantes, né? Então, assim, uma sensação de falta de controle sobre a ingestão durante o episódio. Por exemplo, sentimento de não conseguir parar de comer ou controlar o que e o quanto se está ingerindo. Os episódios de compulsão alimentar estão associados a 3 ou mais dos seguintes, né, aspectos. Comer mais rapidamente do que o normal, comer até se sentir desconfortavelmente cheio, comer grandes quantidades de alimentos na ausência de sensação física de fome, comer sozinho por vergonha do quanto se está comendo, sentir-se desgostoso de si mesmo, deprimido ou muito culpado em seguida, sofrimento marcante em virtude da compulsão alimentar. Os episódios de compulsão alimentar ocorrem, em média, ao menos uma vez por semana, durante 3 meses. A compulsão alimentar não está associada aos usos recorrentes de comportamento compensatório inapropriado, como na bulimia nervosa, ou não ocorre exclusivamente durante o curso de bulimia nervosa ou anorexia nervosa, porque tem que se excluir essas condições como explicação. Bem, então, assim, falado sobre o diagnóstico, que é o diagnóstico oficial, né, que a gente tem para poder aplicar para a compulsão alimentar, vamos ver que assim, é um pouco mais abrangente o conceito, né, de alguns autores, como esses aqui, né, que estão o Corbin e o Brownell, sobre o modelo de adicção por comida, né? Então, o modelo de adicção por comida, ele inclui assim, a fissura, né? O indivíduo ele, né, teria um desejo intenso pela comida, ou pelo aquele tipo de comida especificamente, né? Gente, eu travou meu PowerPoint, eu vou ter que interromper aqui, só um minutinho, gente. O PowerPoint, ele... De vez em quando ele dá esse probleminha, mas eu já vou corrigir. Dá um probleminha numa aula com 20 alunos, é tranquilo, né? Com uma palestra com quase 200 pessoas, né? É tenso, né? Mas está aqui. Voltou? Voltou, né? Voltou sim. Maravilha. Então, vamos lá. Fissura, não? Então, fissura, não é fissura, porque isso é uma coisa que também é muito mal entendida nessa questão da adicção por comida. Quando a gente vai atender assim, alguns pacientes, né, a gente vai tentar fazer a abordagem, né, de se o paciente é compulsivo por comida ou não. E, às vezes, o paciente que é compulsivo por comida, a primeira resposta que ele dá para nós no consultório é que, assim, mas eu não sou, eu nem como tanto assim, eu passo horas sem comer. Não? Assim, a questão não é essa, não é questão da quantidade de comida. Essa que é um ponto importante. Ele não é fissurado por comer grandes quantidades de comida, é fissurado são determinados tipos de comida nas quais ele é compulsivo. Tolerância, assim, necessidade de comer, né, assim, doses cada vez maiores daquele tipo de comida, né, quantidades cada vez maiores para obter o mesmo tipo de satisfação. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa começa a
comendo um pacote de pipoca, daqui a pouco está comendo um balde de pipoca, daqui a pouco está comendo 2 baldes de pipoca. A abstinência, né? Quando a pessoa não está fazendo aquele episódio de farra alimentar, se sente mal, né? Tipo assim, se eu deixar de comer açúcar, deixar de comer doce, deixar de comer chocolate à noite, eu me sinto vazio, eu me sinto desconfortável, eu sinto a necessidade de preencher isso daí com comida, né? Esse período do dia, por exemplo, né? Tentativas fracassadas de parar de comer, né? Ou seja, o indivíduo ele diz para ele mesmo que ele vai, dessa vez eu vou, né, fazer uma dieta, eu vou parar de comer sorvete, eu vou parar de comer massa, pão, né? Eu vou fazer, né, só vou comer no final de semana. Assim, então, ele não consegue fazer isso, né? Ele frequentemente retorna ao seu comportamento de farra alimentar. E continua o comportamento, apesar das consequências negativas, e as consequências negativas não é só a obesidade, né? O mau humor, o gasto financeiro, né? A vergonha, a baixa autoestima, a depressão, né? Até mesmo problemas de saúde mais sérios, como diabetes. Dificuldade de controlar o início e a quantidade, né? Aquela clássica, né, ideia assim, não vou comer só um pedacinho de chocolate, não vou comer a barra inteira. Né? Prejuízo nas diversas áreas da vida, como lazer, relacionamento e trabalho. Não, ao ponto assim, que o verdadeiro assim, grave, compulsivo com comida, ele restringe as suas opções de lazer, né? Relacionamento e trabalho. Isso está muito bem retratado naquele slide que o Paulo apresentou, do adolescente lá, assim, acorrentado, né, num dispositivo digital, né, comendo uma lata de leite condensado. Entre os agentes implicados como agentes aditivos em termos de comida, né, nós temos os alimentos de alto índice glicêmico e alta palatabilidade, né? Quer dizer, aqueles que causam uma sensação de prazer maior no cérebro. Então, dentre esses, né, os principais, né, os alimentos à base de sacarose e à base de trigo. Né? Também as gorduras saturadas e os alimentos processados, né, que eles apresentam uma formação não natural do alimento. Né? Assim, fazendo uma combinação, por exemplo, de gordura com açúcar que não está presente na natureza. Né? E essa combinação ela é uma combinação extremamente nociva para a saúde. A alta palatabilidade ela está ligada ao sabor doce. Inclusive, assim, experiências em animais, né, com ratos, por exemplo, assim, se observa o mesmo comportamento de compulsão por adoçantes, com alimentos que são adoçados artificialmente. Então, assim, muito da palatabilidade, dessa sensação de prazer, de recompensa, né, está associado, assim, em parte ao sabor doce, mas em parte também ao fato desses alimentos poder gerar uma glicemia alta. Assim, está aqui a representação da síndrome metabólica, que o Paulo falou, né? Não vou entrar aqui muito nesse detalhe, né? Então, os alimentos de alto índice glicêmico, eles elevam a glicose sanguínea, elevam a insulina, né? Picos excessivos, constantes, de aumento de insulina, vai levar à resistência à insulina e a síndrome metabólica, né? Que são os critérios de definição de síndrome metabólica, né? Sendo que esse viés aqui que é o viés, né, cerebral e comportamental, né, da síndrome metabólica, que é a ativação do centro de prazer cerebral pela hiperglicemia. Pois bem, assim, o nosso corpo, né, assim, ele trabalha no sentido de manter a nossa homeostase, né? Isso aí não é uma coisa que todo médico, né, aprende, né, desde o início da faculdade, em fisiologia, né, que o nosso corpo ele foi construído biologicamente para poder manter a homeostase, ou seja, manter uma quantidade de matéria e energia de uma forma constante, né, no seu espaço interno, né? Então, está havendo uma regulação entre a entrada, né, e a saída de matéria e energia, né? Em termos de comida, né, nós temos a entrada de nutrientes e o gasto energético.
né? Não, assim, e participa da homeostase, né? Assim, da homeostase nutricional, né? O balanço energético, a regulação hormonal e o metabolismo modo geral. Só que nós temos, né, a nossa parte cerebral e psicológica para poder regular também essa homeostase, que é o nosso comportamento alimentar, né? Que ele vai buscar a comida, né, quando ele está com fome e interromper, né, quando ele está saciado. Com isso se associa dois mecanismos, né, assim, né, que é uma coisa que o próprio Freud, né, ele coloca como princípio do funcionamento mental, o princípio do desprazer e prazer, né, dois mecanismos para poder regular isso, né? A fome está associada ao desprazer e a saciedade ao prazer. O problema da compulsão alimentar é quando essa parte aqui se destaca da homeostase. Assim, quando assim, esse prazer não é capaz de interromper o comportamento, né? E ele vai se dissociar e ele vai adotar uma autonomia sobre a homeostase orgânica, né? E o indivíduo ele passa a comer, né? Esse é que é o ponto, né? Importante. Ele passa a comer não porque ele sente necessidade homeostática de repor seus nutrientes. Ele passa a comer mais por prazer do que por conta de uma necessidade homeostática, né? E assim, quando esse ciclo ele se desregula, né? Assim, quando esse comportamento alimentar ele se destaca da homeostase, nós vamos ter sérios problemas de saúde física e saúde mental. Antinatural. Pois bem, esse processo é um processo que ocorre no cérebro, né? Então, explicando aqui rapidamente, né? Esse aqui é um slide mostrando aqui várias áreas, né, de controle emocional e cognitivo do cérebro, como a amígdala, o núcleo accumbens, o córtex pré-frontal, né, áreas de memória, como o hipocampo, não? Perdão, que hipotálamo, né? O hipocampo... Onde? Não, o hipocampo não está representado nesse slide. Mas, enfim, mas não importa, no outro vai aparecer. Tá. Pois bem, essas áreas aqui conectadas entre si, elas assim, vão ficar alteradas, né? O que eu queria frisar é isso, né? Elas vão ficar alteradas por conta de comportamento alimentar excessivo, desregulado, né? Então, o que acontece, resumidamente? Isso aí dá um curso inteiro de neurociência da alimentação, esses slides, que eu vou tentar falar em 5 minutos, né? Mas, assim, de uma forma assim, bem simplificada, de formas que vocês possam entender, né? Essa primeira coisa que ocorre, né, é a transferência da motivação da regulação homeostática, fome, para a palatabilidade, prazer. Né? Acabei de falar isso para vocês. Porque assim, a área que regula, né, assim, inicialmente, né, gente, assim, o nosso centro de prazer cerebral está ligado à regulação homeostática, né? Se eu começar a comer por conta de prazer, né, cada vez mais, né, e não porque eu estou sentindo necessidade, eu preciso comer, né, assim, tipo assim, eu gosto de chocolate, para chocolate me dá prazer, agora eu vou repetir de novo, vou repetir de novo, vou repetir de novo. Esse tipo de frequência, né, de repetição, de buscar um alimento que me dá prazer, vai fazer uma modificação no funcionamento do meu cérebro, de forma que esse mecanismo do prazer ele vai adquirir uma preponderância sobre o mecanismo homeostático, né? E eu passo a regular assim, minha busca por comida, não porque eu estou com fome, mas porque eu quero prazer. Porque existe uma transferência da regulação da área que provoca isso inicialmente, que é o núcleo accumbens, para uma área mais acima do cérebro, que é o estriato. Então, assim, o estriato passa a comandar o comportamento alimentar, e não o núcleo accumbens. Então, essa é a
primeiro processo. O segundo é a formação, como consequência disso, de uma hipermotivação, que é o craving, com anedonia, devido a down regulation dopaminérgica. Porque essa circuitaria aqui é uma circuitaria mediada por dopamina. Não? Então, assim, o que acontece é que o indivíduo ele começa a não sentir mais tanta capacidade de sentir prazer com outras coisas, outros alimentos, que não seja aquele alimento que mais dá prazer. E isso acontece até, inclusive, em relação a outras experiências, com outros estímulos naturais, como o sexo, por exemplo. Porque assim, começa a acontecer um desgaste dos receptores dopaminérgicos. Vou mostrar isso aqui no slide, que é o próximo. Não? Vamos começar a ver indução de estados de abstinência e associação da comida com estímulos condicionados e processos emocionais. Isso, já mediados pela amígdala. Uma coisa assim, muito... como é que eu vou dizer assim, bastante séria, que está descrita na literatura, é a apoptose dos neurônios de controle de peso para o balanço energético. De forma que o indivíduo, obeso, com compulsão alimentar, assim, o cérebro dele, como assim, perdesse a noção do seu próprio peso e a noção do seu gasto energético. Então, assim, isso trazendo uma incapacidade do indivíduo de controlar o seu apetite. Porque, assim, o cérebro dele já não sinaliza mais qual é o seu verdadeiro peso, qual é o seu verdadeiro balanço energético. Pois bem, e por fim, é o que vai assim, nos definir psicologicamente o que é a compulsão, no seu último estágio, é o descontrole executivo mediado pelo lobo frontal, com a incapacidade de regular a ingesta de comida conforme a realidade. Então, assim, a gente tem aqui um processo progressivo de transformação do funcionamento cerebral num cérebro que é compulsivo por comida. É o cérebro adicto. O cérebro adicto ele é diferente do cérebro não adicto. O cérebro não adicto ele é um cérebro onde assim, a motivação ela fala para não ir. Porque a área da saliência de prazer, a área do controle, a área da memória, da memória condicionada, ela está regulada ao ponto de o indivíduo ele não ceder a um impulso. Mas o cérebro adicto ele tem uma área do prazer muito saliente, memórias associadas àquele comportamento bastante consolidadas e ativas, e uma área do controle executivo muito reduzida, de forma que se forma uma grande motivação para ir, em função de atuar esse impulso. E a prática de se ceder à atuação desse impulso é que reforça esse circuito. Não é assim o que a gente costuma ver, porque isso está bastante assim, de encontro ao que a gente vê na clínica. Assim, o indivíduo ele não vai saciar a sua vontade compulsiva com ato compulsivo. Ele não vai assim, ficar com menos vontade de se drogar se ele se drogar. Ele não vai satisfazer a sua vontade de beber se ele beber. Então, da mesma forma com a comida. Ele não vai ficar mais saciado, o indivíduo compulsivo, do ponto de vista alimentar, se ele for lá na comida compulsiva, se ele for lá no açúcar, se ele for lá na massa. Pelo contrário, ele vai reforçar o circuito, ele vai ficar com mais vontade ainda. Então, esse aqui é um estudo assim, foi bastante emblemático assim, na área, mostrando assim, a diminuição dos receptores dopaminérgicos no sistema de recompensa do indivíduo normal, não adicto, do indivíduo adicto de cocaína e de um obeso compulsivo por comida. Vocês podem ver que existe uma redução expressiva dos receptores dopaminérgicos na área da recompensa no cérebro. Então, assim, isso explica muita coisa. Explica por que um
adicto de cocaína e um obeso não se interessa tanto assim, por exemplo, não se estimula tanto assim por estímulos naturais. Então, assim, ir para a praia, para eles, não é a mesma coisa de que ir para a praia para esse aqui. Tá? Se estabelece o ciclo da farra alimentar, né? Que a farra alimentar ela gera hiperglicemia, que gera prazer, que gera fissura. Assim, a fissura ela vai levar à culpa, né? Ela vai levar ao estresse, né? Porque assim, esses picos de prazer, né? Assim, acabam desregulando o nosso mecanismo assim, de equilíbrio em termos de ansiedade e estresse, né? Porque assim, na hora que eu como compulsivamente, eu sinto um alívio muito grande, mas depois o meu bem-estar emocional ele é prejudicado porque assim o seguinte disso é um estresse, o seguinte disso é um desconforto emocional. Então, a culpa, né, vai levar à depressão, que vai levar ao isolamento, que, né, leva ao sedentarismo, levando à obesidade, né? Sendo que a obesidade ela já é construída, né, como o Paulo falou, até, e principalmente por conta do metabolismo da insulina, pelos picos de hiperglicemia. A obesidade leva à perda de controle inibitório, que também já vem assim, sendo estimulada pela fissura excessiva, né, que é nas áreas comportamentais, das áreas de prazer cerebral. Não? E a perda de controle inibitório aumenta os episódios de barra. Então, vocês veem que o indivíduo que é compulsivo por comida, ele acaba ficando num padrão assim, que é como se fosse uma escravidão isso. Né? Assim, como é que ele vai interromper esse ciclo? Não? Assim, é um ciclo que se retroalimenta. É um ciclo, assim, é um ciclo que mata. Então, assim, uma das coisas que a gente pode discutir é isso, né? O quanto que comer mata. É engraçado isso, né? Porque comida é uma coisa que está associada normalmente à vida, né? À saúde, né? Bem, então, em termos de tratamento, que eu acho que é uma coisa que eu vou dividir com o Paulo, né? Isso, né? Na discussão, porque nós só lembrando que existe um tratamento farmacológico, né? Assim, com bupropiona, com topiramate, que naltrexona para compulsão, estou falando aqui de obesidade, não estou falando de compulsão alimentar, tem outros, né? Que são, né? Com a liraglutida, orlistat, cibrutaminas, anfetaminas, que o Paulo falou, né? Assim, em psiquiatria a gente utiliza mais esses três primeiros aqui para tratamento da compulsão, mas tem que vir associado a um projeto psicoterápico assim, específico para isso. Né? Existem grupos, né? A terapia de grupo é bastante eficiente, principalmente grupos anônimos, né? O CCA, né? Os vigilantes do peso. Né? Assim, eles têm um índice de resultado importante. A mudança dietética, obviamente, é essencial, e o exercício físico. Né? Então é isso, gente. Obrigado por vocês terem me ouvido. E vou dar a palavra aqui para o nosso moderador, o Matheus. Muito obrigado, Marco. Parabéns pela palestra. Agora a gente abre aí para discussão. O Paulo, ele teve uma questão e ele teve que sair. Infelizmente, ele não vai estar aí com a gente para a discussão. Então, quem tiver perguntas para o professor Marco, por favor, escreva aqui no chat que a gente fará as perguntas para ele. Ok, professor? Ok, tranquilo. O Paulo teve que sair, estava com um problema, a mãe dele Ele estava com uma questão, aqui, sim. e realmente ele teve que sair. Tá? Professor, tem uma pergunta aqui falando sobre qual a relação entre remédios psiquiátricos, né, entre os medicamentos psiquiátricos, psicofármacos e a compulsão alimentar. Existe alguma relação com isso ou não? Psicofármacos e compulsão alimentar? Eu acho que pode estar falando com relação a efeitos colaterais ou tipo de tratamento, né, para a compulsão. Você poderia falar um pouco sobre isso? Assim, eu não sei se você está perguntando a respeito de psicofármacos que são utilizados no tratamento de transtornos psiquiátricos, né, que estão associados à presença de compulsão alimentar, ou se é psicofármacos para o tratamento de compulsão alimentar. Mas eu acho que é a primeira, né?
Isso, Então, assim, isso. Existem vários psicofármacos que estão associados a ganho de peso, né? Antidepressivos, antipsicóticos, estabilizadores do humor, né? Existem várias drogas que estão associadas a ganho de peso, por exemplo, a cannabis, o álcool, né? Assim, estatisticamente. Assim, o que acontece é que o indivíduo, quando ele está fazendo o uso de um psicofármaco, né, ele precisa estar bastante orientado assim, a não ele mesmo, né, se deixar levar por esse efeito colateral, entendeu? Assim, porque, às vezes, assim, a gente fica numa situação, né, como psiquiatra, numa situação muito delicada, porque, assim, às vezes, o melhor psicofármaco para controlar aquele quadro psiquiátrico é um psicofármaco que tem como efeito colateral o ganho de peso. Ontem mesmo, atendi uma paciente nessa situação. Ontem não, foi anteontem isso. Ela é uma paciente com um transtorno psiquiátrico, assim, uma depressão assim bastante grave, né? Assim, já assim, assumindo características psicóticas, né? E o melhor psicofármaco do histórico dela de tratamento que a gente poderia adotar agora para ela eram psicofármacos, né, que provocam ganho de peso, como a quetiapina e a olanzapina. Sim. Né? Sim. Mas ela está obesa já. É uma jovem que já está com ganho de peso. E aí o psiquiatra tem que dosar, né? Qual é o risco, né? Às vezes a gente equilibra com outro psicofármaco, assim, mas o principal é assim, a gente trabalhar comportamentalmente assim, essa paciente, né? esse paciente, para que ele possa assim, não ceder a isso. A questão, assim, muitos pacientes já com problemas emocionais, eles já são bem mais propensos ao descontrole com comida. Não? Assim, então, por exemplo, nesse caso, né, que é o que a gente recomenda assim, no nosso serviço, né, em termos de terapia de rede, terapia integrada entre a psiquiatria e a psicoterapia, é que o psicólogo assim, ele tem uma noção muito boa de compulsão alimentar, de dieta, de exercício físico. Né? A gente faz uma questão... a gente faz questão de introduzir isso na formação do nosso psicólogo, né? Porque assim, o psicólogo ele vai agir junto com o psiquiatra assim, para poder, pelo menos, praticar, no mínimo, uma redução de danos com relação a essa questão dos efeitos colaterais nocivos de ganho de peso dos psicofármacos. Sim, ótimo, Marco. O Carlos aqui está falando, excelente palestra, Marco. Inclusive, bateu até uma fominha. Aí, Não deveria. Outra pergunta aqui está falando um pouco sobre como falar para uma pessoa obesa e buscar ajuda, né? Que isso não é a gordofobia, né? Então, está pedindo para você falar um pouco sobre isso, da gordofobia, que normalmente você chegar para alguém dizendo, talvez você tenha uma questão de saúde, a pessoa pode não aceitar isso, não querer buscar ajuda. Como é que você entende isso? Pois é, assim, uma coisa que o Paulo falou, né, eu ia falar, acabei me esquecendo, é justamente assim, que uma das coisas que coloca o indivíduo dentro de um esquema doentio, mais ainda, é o estigma, é o preconceito. Né? Então, isso a gente observa no caso da dependência química e no caso da obesidade também. Né? Então, pessoas que são compulsivas por comida, elas vão ficar obesas, né? Ou vão apresentar sobrepeso, e elas, assim, já automaticamente, elas vão gerar mecanismos de defesa psicológico contra isso. Né? Isso dificulta a abordagem. Né? Então, como vencer isso daí? Isso não é uma coisa simples, não existe uma receita de bolo, né, que a gente possa dizer assim, não, faça isso, fala aquilo, assim, não. Assim, essa pessoa precisa de uma abordagem individualizada, uma forma de se aproximar dela, não? Que seja casada com o momento emocional dela, que ela esteja aberta para ouvir. Tá certo? Ela tem que ter condições emocionais de poder receber essa tua mensagem, de que ela precisa se tratar. Tem que ter recursos para isso. E isso requer uma avaliação individual. Entendi. Daí vem a importância da psicoterapia sempre, né, Marco? Isso. Não, assim, o psicoterapeuta está numa posição privilegiada de fazer essa abordagem, entendeu? Assim, na minha opinião, não vou falar uma coisa que talvez seja até um pouco polêmica, mas o psicoterapeuta que ele percebe, né, e conhece compulsão alimentar
conhece as consequências da compulsão alimentar, né? Está tratando o paciente que é compulsivo por comida, que está assim, né, ganhando progressivamente peso e tendo consequências nocivas, e ele está se omitindo de abordar isso daí, né, porque ele está tratando de outras questões, né, assim, ele está, pelo menos, assim, na minha opinião, fazendo a mesma coisa que a gente observa com frequência, né, em setes psicoterápicos, outros, né, onde o paciente está abusando de substâncias, está abusando de drogas e está realizando terapia por outro motivo, né? E não está sendo abordado o uso de drogas dele, assim, como se aquilo dali não estivesse destruindo a vida dessa pessoa. Entendeu? Então, assim, é uma questão bastante delicada. Mas, assim, existe formas e formas de poder chegar a essa pessoa, né? Agora, assim, existe uma questão muito importante, que é a questão do momento de se fazer isso. Entendeu? Porque, assim, as pessoas, elas costumam querer mudar o seu comportamento quando elas têm uma dor percebida, em algum nível. E, às vezes, o nosso trabalho como psicoterapeutas é fazer a associação entre essa dor que essa pessoa está sentindo e aquilo que ela está fazendo com a vida dela, o comportamento que ela manifesta, né? Como fazer esse link, como fazer com que a pessoa faça esse link, como facilitar ela fazer essa associação. Legal. Marco, outra pergunta aqui interessante. A Larissa está perguntando: existem tratamentos também por via naturais, exemplos fitoterápicos, ou é preciso necessariamente focar em fármacos? Isso é uma questão que talvez seja legal você falar, porque tem toda uma questão em cima dos psicofármacos e tudo mais, então é legal você dar uma visão geral sobre isso. Assim, a gente, né, trabalha em medicina com nível de evidência, de eficácia, né? A gente não pode propor nenhum tipo de tratamento que não haja evidência de eficácia, né? Então, a gente está vendo aí, assim, agora, isso daí se tornou uma moda atual, porque está sendo questão de Covid, cloroquina, ivermectina, não sei o quê, não, é eficaz, então as pessoas agora, né, estão entrando mais em contato com a importância de se verificar a eficácia das coisas, né? Mas isso é uma coisa que a gente, em medicina, né, faz parte, assim, visceralmente da medicina. Você, né, como médico, você só está autorizado a apresentar um tratamento que mostre uma evidência de eficácia. A melhor evidência de eficácia é o estudo duplo cego, né? E, assim, em termos de tratamento de medicina complementar, fitoterápica, assim, Paulo poderia responder isso melhor do que eu, mas, assim, não existe assim, nenhum tratamento de nível 1 de evidência fitoterápico para poder ser aplicado no tratamento de obesidade e compulsão por comida, né? Mesmo esses, né, que foram listados por nós aqui, topiramato, etc., tem um nível de evidência baixo, são utilizados de uma forma off-label, né? Agora, assim, o que eu diria para você, Larissa, o nome dela, né, que perguntou? Isso, isso. Larissa, é que o principal do tratamento é o tratamento natural, porque é a mudança de hábitos alimentares, entendeu? Esse que é o principal tratamento, não é o remédio. O principal tratamento é a pessoa mudar. Assim, eu sempre digo para os meus pacientes, o teu tratamento começa no supermercado. Se você vai lá e compra coisas completamente diferentes para botar na tua cozinha. Não. Assim, porque é aí que você vai se recuperar, né? Muito mais do que tomando medicação. A medicação não vai fazer com que a pessoa mude seu padrão alimentar. O que vai fazer com que a pessoa mude seu padrão alimentar é a tomada de consciência e a motivação necessária para a mudança. Que é uma motivação que não é apenas um desejo de um dia, é uma motivação que precisa ser mantida. Porque essa é a grande diferença. Por isso que é uma adicção. Porque, assim, se fosse uma coisa assim fácil, a gente não teria nem curso de dependência química. Se a pessoa justamente ela diria assim, não, olha, o açúcar está me engordando, então vou parar de comer açúcar. Não é isso. Ela pode comer açúcar durante um dia, 2 dias, uma semana, mas depois ela recai. É a mesma coisa que acontece com a droga, né? Então é necessário uma mudança mais consistente do ponto de vista psicológico, para poder sustentar essa mudança. Legal. Ótimo, Marco. Estão chegando várias perguntas aqui. A Liliane está perguntando se essas alterações neuroanatômicas, elas podem ter um fator hereditário, ou seja, se a obesidade tem um fator hereditário. Acho que você chegou a falar isso na apresentação. Também. Sim. Só uma coisa, não são bem neuroanatômicas, elas são mais neurofuncionais do que a neuroquímica.
Mas o Paulo falou sobre isso, o fator genético é muito importante na predisposição a qualquer dependência, né? Sim. A Tita está perguntando mais sobre alguns transtornos alimentares específicos, né, do tipo anorexia, bulimia nervosa, vigorexia, e, enfim. E até aquela síndrome que as pessoas comem coisas que não são comestíveis, tipo tijolo, terra. Não sei se caberia falar alguma coisa geral sobre isso. Fica a seu critério. Pica, o nome se chama pica. É um nome meio estranho, assim, mas é o nome que se usa para poder comer terra, comer cal, etc. Assim. Acontece às vezes com mulheres grávidas também, né? De comer terra. Eu não sei exatamente assim, porque assim, os transtornos alimentares, eles. Não sei se a pergunta é a relação dos transtornos alimentares e esses outros transtornos com a compulsão, é isso? Isso, sim, sim. Esses transtornos com relação à compulsão. A compulsão por comida, ela está presente tanto na bulimia, faz parte do diagnóstico de bulimia, e faz parte, e também está presente nos quadros de anorexia, né? Muitos anoréticos, né, são considerados psicodinamicamente como anoréticos por conta de uma formação reativa à compulsão alimentar. Não? E agora, esses quadros de comportamento patológico, com efésia, assim, não é bem considerado um transtorno, uma compulsão alimentar, é mais um transtorno do impulso alimentar mesmo. E, normalmente, esses quadros de se alimentar, né, dessas coisas que não são alimentos, né, elas são assim, associadas a outros tipos de quadros, como esquizofrenia, deficiência mental, demência, né? Tá certo? Então, assim, já é de um outro tipo de consideração terapêutica, né? Requer um outro tipo de abordagem. Beleza. A Aline aqui, desculpa, Aline, eu pulei sua pergunta, desculpa, não tinha visto. Chegaram muitas aqui. Ela está perguntando se a cafeína e os medicamentos psiquiátricos associados causam algum efeito colateral. A cafeína Em associação com medicamento, com psicofármacos, né? Olha, qualquer associação ela tem que ser vista ao nível de interação, entendeu? Então, cafeína ela é uma substância estimulante. Depende de qual psicofármaco e qual depende da dose, da quantidade e depende do estado da pessoa, entendeu? Por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, né? Ela tomando cafeína, né? Ela vai ficar mais ansiosa ainda. Né? Sim. Assim, se ela já está usando uma medicação, né, que tem um efeito estimulante, né, isso, né, vai potencializar. Né? Então, tudo isso depende do tipo de psicofármaco da pessoa que está usando. Legal. O André está perguntando aqui sobre tratamento, né? Foi até uma pergunta recorrente, né? Então, como você tem essa visão da psiquiatria e da psicologia, por ser psicólogo e psiquiatra, ele está perguntando, na sua opinião, assim, como psicólogo, aquilo do seu estudo, né? Qual é a abordagem psicológica que tem um melhor resultado de evidências com relação à compulsão alimentar, né? E quais são os tratamentos mais recomendados? Pois é, essa pergunta é a mais difícil. Essa é difícil. E a gente tá, assim, a gente tem um curso, a gente tem um NAAD, a gente tem N pesquisa para poder responder essa tua pergunta. Porque a gente está buscando a resposta. A gente está buscando a resposta, exatamente. A gente está buscando a resposta. Assim, a gente tem, assim, né, a ideia que a gente tem atual, né, que a gente precisa trazer uma possibilidade, né, mais plural de tratamento, que contemple as diversidades. Né? Então, assim, a gente opta por formar, por exemplo, os nossos terapeutas dentro de abordagens diversas, né? Assim, né, que contemple uma pluralidade de terapias, né, de concepções, né, para que assim a gente possa assim adaptar essas abordagens ao que o paciente está demandando, né? Então, a nossa ideia é muito mais assim, a gente se adaptar ao paciente do que o paciente se adaptar à nossa abordagem. Muito bom. Tem outra pergunta aqui. Marco, desculpa. Quando tiver bom de pergunta, você me avisa, tá bom? Que tá cheio aqui.
Aí Não, você a me gente fala. acho que é até meio-dia, né? Meio-dia, Tá. Então vai dar para responder todo porque vai ter mundo. outra palestra aí, e aí eu acho que Aham. o pessoal vai ter que comer alguma coisa, né? Tem que Dar uma comer. pausa para o almoço, né? Já tinha gente com fome, a gente está falando de comida aqui. Então, o tratamento farmacológico tem o objetivo, Blenda, Blenda Paula. O tratamento farmacológico tem o objetivo, então, de despertar a saciedade do paciente nos centros neurais abordados. Ela está questionando como é que funciona a dinâmica do... Pois é, a medicação que inibe o centro de saciedade cerebral, né? Que inibe, não, que estimula o centro de saciedade, inibe o centro da fome, né? Assim, a nível mais hipotalâmico mesmo, são as anfetaminas, né? Entendi. E a cocaína. Então, assim, as anfetaminas e a cocaína são as que mais têm esse efeito. Só que, assim, trazem consequências muito complicadas, né? A longo prazo. Entendeu? Então, assim, o que a gente tem como redutor do craving, né? Tipo assim, topiramata, naltrexona, não agem nessas áreas, né? Elas agem nos mecanismos mais compulsivos, propriamente dito, né? Diminuindo a ativação dos neurotransmissores excitatórios, né? Como o glutamato, né? Que é o caso do topiramato, ou então diminuindo o impacto das endorfinas no sistema prazer cerebral, né? Que é o caso da naltrexona. Né? Então, assim, essas duas medicações, por exemplo, elas acabam sendo assim, úteis, né, para o tratamento da compulsão alimentar, porque elas vão diminuir a força motivacional, né, por comida. Não inibem o apetite, mas diminuem essa força motivacional. Mas, assim, elas só vão ter eficiência se forem associadas a medidas dietéticas restritivas. Né? Porque, por exemplo, assim, a principal adicção alimentar é a adicção por açúcar. Né? Não é açúcar branco, a pessoa comer açúcar diretamente. Alimentos que têm açúcar. Tem que esclarecer isso bastante para os pacientes, porque muita gente assim, diz assim, mas eu nem como açúcar. Eu estou falando porque assim, os pacientes falam assim, não, mas eu não como açúcar. Assim, você toma refrigerante? Diet? Não, refrigerante diet eu detesto. Eu gosto de Coca-Cola normal. Mas então tem açúcar na Coca-Cola normal. Ah, tá. Então é só a Coca-Cola. Mas você come o que de café da manhã? Pão. Pão tem açúcar. Açúcar. Certo? Então, assim, não adianta a pessoa ficar tomando medicação, esse tipo de medicação, comendo açúcar. Entendi. Entendeu? Então, assim, não adianta nada, porque assim, o impacto, a valência biológica do açúcar é muito maior do que esse desse remédio. Assim, não é maior do que a da anfetamina e da cocaína, mas é maior do que esse remédio. Então, assim, esses remédios só vão ajudar, eles são uma espécie de empurrão. Se a pessoa prosseguir, como é que ela vai prosseguir? Se abstendo de açúcar, se abstendo de trigo, se abstendo do alimento da qual ela é compulsiva. Se ela não fizer essa parte que é dela, não adianta nada. Legal. Pergunta da Ágata. Os medicamentos utilizados para ajudar a dormir, né? Então, ela pode estar falando dos benzodiazepínicos, né? Eles alteram a química do cérebro, auxiliando ao caminho para a obesidade. Ela está perguntando se tem efeito colateral com relação à obesidade. Olha só, isso daí é muito variável, porque assim, os benzodiazepínicos, eles assim, tradicionalmente não estão associados a ganho de peso, não é certo? Nem a ganho, nem a perda de peso. Então, estatisticamente, não existe essa associação, né, dos benzos com alterações do peso. Agora, o indivíduo que é dependente, né, de benzodiazepínico, por exemplo, né, dependente desse tipo de medicação, ele acaba sendo uma pessoa muito mais propensa a ganhar peso, porque ele vai ter consequências psicológicas da dependência de benzodiazepínico. Por exemplo, assim, ele fica mais deprimido, tá certo? Ele fica com problemas cognitivos, né? Isso facilita ele a ter hábitos menos saudáveis em termos dietéticos. Entendi. E agora tem a pergunta da Ariane. Ela está perguntando, uma pessoa que já tem compulsão alimentar, mas ainda não ficou obesa, qual o melhor caminho para se evitar chegar a níveis de obesidade, né? Então, o melhor caminho é a pessoa ela reestruturar o seu estilo de vida. Então, esse é o melhor caminho. Ela passar a se alimentar de uma forma saudável
que vai assim, esse alimentar saudável, ele inclui a pessoa se abster do alimento da qual ela é compulsiva, né? Se abster ou reduzir assim, significativamente, né? Às vezes o melhor tratamento é mesmo, de fato, a abstinência, entendeu? Porque assim, vocês pensem comigo, a pessoa, assim, se você, né, porque um dos grandes sofrimentos, né, do indivíduo que é compulsivo por comida é justamente tentar controlar aquela quantidade do alimento a qual ela é compulsivo. Então, assim, se eu sou compulsivo por chocolate, né, eu tenho fissura por chocolate, né? Eu fico querendo, né, se eu já percebo que eu sou compulsivo por chocolate, eu vou ficar querendo controlar isso. Não, assim, não, hoje eu não vou comer. Hoje eu não vou deixar para comer. Hoje é sábado, vou deixar para comer sábado que vem só. Mas amanhã eu já como um pedaço de chocolate. Agora como uma barra de chocolate. Aí eu fico culpado, né? E aí eu vou ficar a semana inteira, né, seguinte, não. Então eu não vou comer essa semana toda, né? Eu vou comer só no outro final de semana. Aí chega na terça-feira eu já como de novo. Aí depois, agora que eu já comi uma barra de chocolate, vou comer outra barra de chocolate. Quer dizer, assim, esse tipo de relação, né, que a pessoa tem emocional com a comida, né, de controle, de culpa, né, de frustração, né, de alívio, né, ela acaba se tornando um trabalho excessivo para essa pessoa, do ponto de vista emocional. Né? Assim, e perpetuando o quadro. Ele não ajuda. Né? O sofrimento leva a buscar justamente aquilo que mais alivia o sofrimento, que é a causa do sofrimento, no caso do compulsivo. Entendi. Que é o ato compulsivo, da comida. Então, assim, o que é melhor? Se a pessoa continuar tentando controlar isso, agora, assim, realmente eu consegui comer só com chocolate no final de semana. Né? Ou a pessoa, ela entrar numa cogitação, você quer entrar numa cogitação, ela abolir essa cogitação. Assim, eu simplesmente, eu não como chocolate. Não como chocolate. Assim. Então, quando a pessoa chega, assim, eu estou descrevendo o estágio que as pessoas que estão em recuperação mais efetiva da dependência de comida, né, descrevem para a gente. Assim, isso é uma sensação de liberdade. Eu não preciso mais comer chocolate. Eu não preciso mais comer açúcar. Eu posso comer outras coisas, mas menos aquilo que eu era totalmente fissurado para comer e ficava tentando controlar a semana inteira. Entende? Então, assim, então, às vezes, o melhor tratamento é esse, você fazer uma abstinência, assim, já precocemente, antes de chegar à obesidade. Porque, assim, já na obesidade, por compulsão alimentar, é bem mais difícil. Não é impossível, assim, mas é bem mais difícil. Quanto mais tempo assim, se demora para tratar uma compulsão, é pior, né? Inclusive por conta assim, do que eu expliquei para vocês, por causa da situação do cérebro. Não? Então, assim, a situação do cérebro assim, é um cérebro voltado para isso. Cada vez mais voltado para isso. Essas circuitarias elas vão crescendo, se desenvolvendo, se modificando ao ponto de tornar a pessoa cada vez mais propensa a fazer aquilo ali. Não? O corpo obeso, ele acaba sendo uma coisa que facilita isso. Porque assim, essa pessoa ela tem uma representação do cérebro, entre outras mudanças, uma representação do cérebro diferente. Não? A gente poderia falar de um homúnculo, né? A gente tem um homúnculo, todo mundo que faz psicologia sabe, né? Um homúnculo de Penfield, motor, um homúnculo de Penfield sensitivo. Existe um homúnculo do peso, do tecido adiposo. Esse homúnculo é enorme numa pessoa obesa. Quer dizer, enorme, é maior do que o normal. Né? E esse homúnculo pede comida. Pede comida. Entendi. Marco, tem mais duas últimas perguntas aqui, e aí com essas duas a gente finaliza. Isso. São duas que ficaram lá ali em cima, eu catei agora. A primeira é uma pergunta de como a esquizofrenia interfere nos transtornos alimentares, se há alguma interferência, né, de transtornos psicóticos nos transtornos alimentares. Comorbidade. Existe uma comorbidade, né, entre esquizofrenia e transtornos alimentares, principalmente compulsão alimentar, mas também anorexia e bulimia, né, de formas que, né, pessoas que têm esquizofrenia podem desenvolver ou já terem apresentado, né, na adolescência, por exemplo, quadros de transtornos alimentares, né,
E existe a possibilidade assim, de quadros, principalmente na anorexia, de desenvolvimento de sintomas psicóticos. Né? Assim, a anorexia chega num nível, né, de gravidade, né, de magreza excessiva, de obsessão por magreza, e também a parte nutricional está tão depletada na paciente anorética que ela pode apresentar um quadro psicótico associado. Né? Essa é uma anorexia com características psicóticas. Uhum. Okay. E a última pergunta é com relação ao uso do topiramato, né? Na sua experiência como psiquiatra, como você vê o uso do topiramato com pacientes em transtornos alimentares? Pois é, qualquer medicação psiquiátrica no tratamento de transtornos alimentares tem que vir assim associado dentro de um plano terapêutico mais completo. Senão ela é totalmente desprovida de sentido. Não? Então, assim, o caso do topiramato, assim, ele é utilizado como redutor do craving, como medicação que vai diminuir a compulsão. Né? Então, esse que é o uso que se faz dele em dependências, de modo geral. Tá certo? Então, existe utilização off-label, né, com vários estudos, né, e vários relatos de experiência mostrando que, assim, no caso da cocaína, principalmente, né, mas também do álcool, né, o topiramato é eficiente na redução de compulsão, e no caso da comida também. Ele tem um efeito, o topiramato, ele tem um efeito de diminuição do apetite, né? Ele tem um efeito em algumas pessoas de fazer com que a comida já não seja tão palatável assim. O topiramato altera a sensibilidade, né? Altera o paladar também, né? Dentre várias alterações da sensibilidade, deixando, às vezes, a comida menos gostosa, entre aspas, menos palatável. Né? Então, assim, mas isso daí pode ser compensado pela pessoa compulsiva, aumentando a quantidade de comida. Né? Então, e se ele continuar comendo, como eu falei para vocês, se ele continuar comendo a comida da qual ele é compulsivo, seja, né, açúcar, seja trigo, seja gordura, ele vai, assim, esse efeito operado depois vai se perder. Então, ele só suficiente, né, se o indivíduo adotar medidas de mudança dietética. Né? E também existe esse fato, né, de que alguns indivíduos são mais suscetíveis a esse efeito que outros. Né? Tem outros que esse efeito é desprezível, tem outros que esse efeito é muito significativo, esse efeito de redução da vontade de comer, né? Mais do que assim, de abolição da fome. Ótimo. Muito obrigado, Marco. A gente finaliza. Parabéns aí pela palestra, o professor Paulo também. A gente teve muitos elogios aqui, o pessoal gostou muito. É muito bom ouvir especialistas falando de uma forma didática, né, que dê para entender. Né? Agradecer ao CCE pela organização do evento. Você quer dar alguma palavrinha final, professor? Não, só queria agradecer a vocês todos aí, lembrando aí que nós temos o nosso curso da pós, né? A gente vai lançar uma nova turma no ano que vem, 2021, a gente está querendo fazer até, dessa vez, uma modalidade híbrida, com uma turma presencial e outra online. Nosso curso ele é presencial, mas como agora, por conta dessa pandemia, a PUC ela manteve quase que o ano inteiro, né? Desde março a gente está assim, funcionando online, abriu essa possibilidade, então é possível que assim, o próximo curso de pós ele tenha isso, né? E aí vocês vão, né, se vocês ficarem assim, antenados aí a nossa mídia social, né, a página da pós, a página do rádio, o site do CCE, né, poderia até botar aqui para vocês, né? Vocês podem ver assim, como é que vai ser o lançamento. Ele está lançado agora, por enquanto, com presencial, tá certo? Mas ele vai ser... é possível que haja essa outra modalidade também, que vai ser a modalidade online. Eu estou tentando copiar isso aqui para mandar para vocês. Colocaram aqui no chat já, né? Eu vou mudar Sim, aqui. já está aqui. E lembrando que agora, às 2 horas, teremos uma outra mesa, né? Pronto, eu mandei para vocês aí.
Isso, às 2 horas a gente vai ter a mesa da Luísa, professora Luísa e a professora Alessandra, sobre mulher e dependências. Né? Eu não sei se elas estão aqui presentes agora. Sim, Né? a Luísa está. Luísa tá. Então, Luísa, boa sorte na sua palestra. Eu vou estar, né? Aliás, eu vou estar, vou apresentar. A gente estiver mais tarde, aí, no período da tarde, a palestra aí de tarde, né? Promete. Tá? É daqui a pouco. Valeu, gente. Bom almoço para Obrigado todo aí. mundo. Beijo grande para vocês. Tudo de bom. Se cuidem. Obrigado, Certo? gente. E bom almoço. Bom apetite. Bom apetite.